O Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Jorge Felipe Neto sobre segurança pública. Deputado, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a questão do Estatuto do Desarmamento e o senhor trazia dados para a gente sobre a efetividade, né, dessa política e que em outros locais, por exemplo, não existe esse mesmo índice de criminalidade mesmo com porte, né, regulamentado para a população. Exatamente. Acho que a solução moderna para a gente é o seguinte. Primeiro, punição exemplar e rigorosíssima para o porte ilegal de arma. Segundo, você garantir esse direito ao cidadão de que desde que registrado, treinado, sem antecedentes, com um teste psicológico, ele possa exercer o seu direito à autodefesa. E que isso não fique, esse é o problema gerado pelo Estatuto do Desarmamento, subordinado a uma discricionariedade, a uma escolha da autoridade policial federal. Ela hoje escolhe se você tem ou não efetiva necessidade para portar uma arma. Você não tem que ter uma efetiva necessidade. A efetiva necessidade é a sua própria existência, porque você simplesmente não sabe quando um mal injusto vai lhe acontecer. Né? Então esse é o nosso posicionamento com relação a isso. É porque muitos especialistas dizem que, na realidade, a chance, né, do indivíduo vir a falecer num ato de reação a uma atitude violenta é maior quando ele está armado, porque, em geral, as pessoas não estão preparadas, né, nem treinadas, de fato, para usar essa arma reagindo, né, a um assalto ou uma tentativa de homicídio. E outras pessoas dizem, por exemplo, que elas querem ter simplesmente uma arma em casa, por exemplo, porque se alguém tentar invadir aquele imóvel, ele tem como reagir. Então, é muito conflitante também, né? Mas até onde o Estado tem poder de dizer o que você faz na sua vida pessoal? Vamos lá, você tem 20 mil pessoas no Brasil por ano que se jogam de prédio, você vai proibir janela? Então, se a pessoa se acha apta, está treinada, se preparou para aquilo, é claro, eu não estou estimulando que ninguém reaja, enfim, sem preparo, sem nenhum tipo de justamente consequência na sua mente. Ela tem que ter consciência do que ela pode fazer ou do que ela não pode fazer para manter a sua vida. Risco, né? Sim, mas é isso. O Estado não tem o menor direito de dizer isso pra gente. Né? Isso é uma questão muito clara. O que eu faço da minha vida depende de mim, das minhas escolhas, e não de uma questão estatal. Que isso? Né? Deputado, falando sobre os projetos e leis discutidos aqui na Assembleia Legislativa, um projeto que já foi sancionado pelo governador, é de autoria do senhor, junto com outros parlamentares aqui da casa, que trata da criação de um núcleo especializado para investigação, né, de homicídios de agentes da segurança pública. Isso é uma coisa que foi muito demandada também, né, já foi muito discutida aqui na casa, porque esse ano, especialmente, o número de agentes mortos é uma coisa impressionante. Até o início de agosto, quase 100 policiais já tinham morrido em serviço ou fora de serviço, só nesses primeiros 8 meses do ano, né? E é preciso elucidar, como o senhor falou, não só as mortes dos cidadãos comuns, mas também desses agentes que dão a própria vida para defender a sociedade, né? Não, evidentemente, isso foi um projeto, aliás, belíssimo. Esse núcleo tem que acontecer na prática, não ficar só no papel, só na lei, a gente está brigando por isso. Hoje a gente tem 98 policiais que deram a vida nesse ano pela sociedade. Então o que a sociedade, o Estado tem que fazer por eles é a garantia de que esses crimes serão elucidados e punidos para que não aconteçam com outros agentes prioritariamente, né? Porque o que a gente está vivendo é uma guerra, efetivamente é uma guerra, entre o Estado, a polícia, a sociedade e essa criminalidade violenta, essas quadrilhas armadas, grandemente armadas, com poder de fogo altíssimo. Então, se a gente não der a proteção necessária a quem hoje está combatendo em nosso nome, daqui a pouco a gente não vai ter quem combate em nosso nome. Não é uma questão de uma vida ser melhor ou pior que a outra, mas o agente do Estado, zelando em nome da sociedade, ele tem que ter essa prioridade e essa tranquilidade para combater o crime, para sair de casa sem a sua família fazê-lo desistir, né? A gente precisa disso. Inclusive, o Congresso Nacional tem discutido mudanças, né, na legislação penal para aumentar
a pena justamente de quem comete crimes contra essas pessoas, né? Porque essa pena aumentada também é uma expectativa de que se iniba um pouco esse tipo de crime, né? Se a pessoa sabe que vai pagar ainda mais caro se matar um policial militar, um policial civil, talvez isso seja um pouco reduzido, né? Tomara que isso aconteça. Isso tem que acontecer, tá? É claro que o bandido, quando vai cometer um crime, ele não vai pensar, nossa, deixa eu ler o Código Penal aqui para ver quantos anos é a pena máxima disso daqui. Mas eles sabem, né? A punição exemplar, um vai contar pro outro dentro da cadeia, pô, cara, vou ficar preso pra caramba. Isso tem que acontecer. Tem que existir esse movimento da sociedade, né? A polícia, muito embora seja recebedora de várias críticas, tem muito policial bom, tem muito policial ali que está dando literalmente a vida muitas vezes, e esse é o reconhecimento mínimo que a gente pode fazer, mínimo. E a gente depende deles, né? Deputado, a gente precisa falar também, outro projeto que na verdade ainda está em tramitação aqui na casa do senhor, ele cria um sistema de registros, né, de balas perdidas, né, o que a gente chama de balas perdidas, e de mortes de policiais fora de serviço. Esses casos também têm sido frequentes. Esse ano, por exemplo, inúmeras crianças, né, já faleceram vítimas desses casos de balas perdidas. Os policiais fora de serviço, recentemente a deputada Marta Rocha disse, mas o policial fora de serviço, ele não deixa de ser policial. Então, quando ele vê um caso de violência, ele tem que reagir. Então, esses números, muitas vezes, não são computados, não há estatísticas disso, né? Como é que esse sistema de registros poderia funcionar para tentar criar políticas públicas nesse sentido, ajudar a melhorar essa situação? Ora, pois é, Natália, se você não tem o conhecimento do problema, você não consegue resolvê-lo, né? Então nós fizemos um requerimento no sentido de saber aonde foram essas vítimas de bala perdida, não só morte, mas também, enfim, qualquer caso, e não houve fornecimento dessas informações porque não há um cadastro disso. Entra na estatística geral. A gente quer saber qual o percentual dessas pessoas que enfim, no geral da criminalidade, representam um acidente, digamos assim, feito colateral dessa guerra que a gente vive e aonde estão localizados para que a gente possa descobrir as razões e as maneiras de como combater isso. A gente não sabe se é da polícia, a gente não sabe se é de uma quadrilha armada, por exemplo, né? Pode acontecer dos dois lados. Quando você está numa deflagração ali de um conflito, você muito dificilmente vai saber qual lado atirou em quem. Né? E no final das contas, para quem sofre, né, com esses casos, não importa de onde veio, porque a tragédia já aconteceu. O importante é que essas pessoas que estão vivendo no meio desse conflito quase que diário, né, possam viver nas suas casas sem esse medo constante, né, de serem baleados assistindo uma televisão, ou dormindo, ou voltando da escola, ou dentro da escola, como já aconteceu. Né? Uma coisa que me motivou a esse projeto, me incomoda muito essa mania de colocar sempre na capa do jornal que o culpado, nesses casos de bala perdida, seja um policial militar. Então eu queria saber exatamente de onde veio, qual o calibre, como para a gente desmistificar isso e ver verdadeiramente aonde e por que esses casos estão acontecendo. Né? Eu tenho certeza que isso pode agregar muito à política de segurança do Estado e evitar uma dezena, milhares de mortes, quiçá. Principalmente nas regiões, por exemplo, digamos que você tem uma escola no meio de um lugar conflagrado. Né? A polícia tem que ter meios de evitar que aquilo no horário escolar atinja uma criança, um próprio estadual, municipal, enfim. E por outro lado, tem a questão do registro de morte de policiais por fora de serviço, não só os da ativa, mas também os reformados. Isso é importante a gente saber, porque hoje há uma verdadeira caça a eles nas ruas. A primeira coisa que uma quadrilha faz quando aborda um carro é pedir a identidade do motorista e ver se está armado, para descobrir se é policial, se é reformado, se é isso, se é aquilo. Eles estavam, inclusive, chegando a sarquear taxistas, cidadãos, etc., quando roubavam, usando o sistema do Estado. A gente corrigiu isso na semana passada na Assembleia.
Vedamos que o Estado divulgue os nomes dos policiais em qualquer portal existente. Não pode, né? Pela segurança deles mesmos. Ainda mais hoje, com todo esse acesso que a gente tem a informações via internet, por exemplo, com o nome de um policial, de um agente, você sabe onde ele mora, que tipo de lugares ele frequenta, quem é a família dele, e aí fica todo mundo exposto ao risco, né? Pois é, basta que você tenha entrado com um processo judicial ou recebido um processo judicial na vida, né? Sei lá, você entrou contra a sua prestadora de serviço de energia elétrica. Está lá o teu endereço tudo lá na internet. Então, é um perigo, de fato, é um perigo grande. O senhor falou, por exemplo, sobre a questão das escolas, nas áreas conflagradas. A gente tem tido muitos casos de alunos que têm perdido inúmeros dias de aula, né? Porque os conflitos acontecem no horário das aulas. O secretário de Segurança do Estado recentemente disse que havia um planejamento para evitar esses confrontos no horário escolar, né? Porque antigamente a gente ouvia dizer que os confrontos aconteciam muito na madrugada, quando as pessoas já estavam em casa. Hoje tem muita gente que chega do trabalho e fica 2 horas esperando num determinado ponto para conseguir chegar até a sua casa esperando o conflito passar. Então, é como o senhor falou, é a questão da estratégia, né? Da inteligência para tentar solucionar essas questões também. Pois é, aí a gente tem que encontrar um equilíbrio que é difícil pra caramba, Natália. Nem sei se eu deveria falar isso agora, mas na semana passada eu estava em Anchieta, teve um princípio de conflito ali e tal. A primeira coisa que o bandido fez foi correr para dentro do CIEP. Então, eles têm essa noção de que ali é um lugar para eles fazerem a sociedade refém, para eles fazerem a mídia de refém, para eles fazerem os professores de refém. E eles se protegem, né? Isso acaba tendo 2 efeitos colaterais enormes que são péssimos. Primeiro, vem a questão da educação que a gente falou lá atrás. Uma sociedade bem educada, ela combate a criminalidade violenta por si só. E segundo, o professor não quer mais ir dar aula lá. Então, o que tem acontecido no mundo, mesmo que não haja o conflito armado, o professor não quer mais ir, porque ele tem medo de que aconteça, de colocar a sua vida em risco. Então, quando a gente vê assim, 25 mil crianças estão fora da escola com a operação do Exército. Não é por causa da operação do Exército. A operação do Exército não está atingindo, digamos que cada escola tenha 1.000 alunos, né? Não está atingindo 25 locais de escolas gigantescas. Na verdade, está se concentrando em 1, 2, etc. Mas os professores não vão, porque tem medo que ocorra. Tem medo de uma reação da criminalidade e ficar no meio do confronto, né? Então, são coisas muito complexas que a gente não vai resolver, talvez, por si só. Se a gente blindar a escola, virou um bunker para bandidagem. Se a gente não blinda, a gente mantém em risco a criançada. Né? Se não faz operação, também não tem como combater, não tem como prender. Mudou o horário da operação, os bandidos estão em casa dormindo, não estão concentrados no mesmo lugar, num campo de futebol, etc. Então, é complicado, é uma situação difícil pra caramba da gente lidar. A gente só vai conseguir resolver isso quando o conjunto estiver resolvido. Não dá para tratar disso isoladamente, apesar de ser um grave e grande problema que a gente está vivendo. Criança não pode ficar fora da escola. O Estado devia ter uma operação. Tá bom, não está tendo aula nessa escola, a gente pega e leva para outra. Não sei. Tinha que inventar algum sistema dessa maneira, que dê mobilidade educacional a essas crianças, né? Pensar em reduzir os danos, né, deputado? Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer muito a sua participação hoje aqui na Alerj Entrevista. Eu que agradeço, obrigado. O Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.